Olá, meu nome é Cleiton Albuquerque Vieira, eu sou da Consult-me, consultoria de finanças, marketing e gestão de pessoas. Vamos falar sobre negociação. Recebi um e-mail do Charles de Oliveira e ele queria que eu indicasse algum curso sobre negociação. Olha, Charles, eu já vi alguns cursos na internet, nunca fiz nenhum deles, então eu vou ficar te devendo nesse quesito. O que eu posso colocar para você e para a pessoa que está me assistindo, está vendo esse vídeo, é a minha experiência de negociação. Eu, há 25 anos atrás, trabalhei numa grande empresa, trabalhei um tempo lá, fiz até um curso, não é? Um curso corporativo da empresa sobre isso. Mas assim, no fundo, me acrescentou muito pouco. Não estou dizendo que os cursos não acrescentam, muito pelo contrário. Quanto mais cursos que fazemos, é melhor. Mas nesse caso, eu acho que pela minha experiência, a negociação a gente só vai aprender realmente durante a prática, com o tempo. Lembrando que eu tenho um vídeo aqui no canal que eu falo sobre isso. Não existe aquele vendedor nato, aquela executiva nata, né? O negociador nato. A gente nasce com facilidades e com dificuldades para algumas áreas, né? Ou para alguns tipos de ações, para alguns tipos de conhecimentos. Então a gente tem que estar sempre obtendo esse conhecimento. Então o curso ele é bom, porém no caso da negociação, a gente só vai aprender efetivamente, se eu ouço de muitas pessoas aí que têm experiência também em negociação, só com o tempo, só com a prática. Então quais as dicas rápidas que eu posso te dar? Primeiro, toda negociação a gente tem que planejar. Então eu preciso de tentar imaginar qual que é o perfil da pessoa que eu vou negociar. Eu tenho que imaginar qual é o meu plano B, o plano C, o que eu tenho de carta na manga, né, entre aspas. Então eu preciso de me planejar de alguma forma. Na maioria dos casos, quando eu converso com alguns clientes sobre isso, as pessoas não se programam, não se planejam. Acham que basta chegar lá com a cara e a coragem e pronto. Não. Eu preciso de ter ali um produto adicional ou um serviço que eu estou vendendo, alguma complementação, alguma refutação que o negociador do outro lado vai fazer, vai colocar para a minha empresa. Então, o primeiro passo é tentar adquirir o hábito de planejar as negociações. Segundo, registrar as negociações feitas. Isso é muito importante. Eu diria que ele só não está no primeiro porque antes vem o planejamento, né? Mas o registro das negociações, isso é muito importante, porque é com esse registro que eu vou aprender. Então eu tenho que registrar, fiz a negociação, eu registro o que ocorreu. Não é? Será que eu fui muito afoito? Será que eu quis fechar logo o negócio? Será que eu fui muito duro na negociação? Será que a pessoa foi desleal ou eu fui desleal? Será que de repente eu poderia ter cedido um pouco mais, ou a outra pessoa ter cedido, ou eu cedi muito? Quer dizer, eu vou ficar sabendo e vou aprender a partir da hora que eu estou registrando as negociações. Então acabou a negociação, faz um áudiozinho no seu celular, ou depois transcreve isso para um documento que vai ser armazenado no seu celular, ou no seu notebook, no seu PC, né, no seu computador, enfim, mas é preciso que a gente tenha esse registro. E esse é um hábito que nós não temos. Né? Como que eu vou aprender se eu não tenho um registro do que eu fiz? Né? E é claro que a gente precisa de ter ali uma autocrítica. Será que foi bom isso? Não foi? Enfim, é só com esse exercício, com esse tipo de registro, com o aprendizado, é que a gente vai aprendendo. Terceiro, eu tenho que desenvolver a característica de ser mais flexível. Isso é muito importante na negociação. Eu não posso ser flexível demais, igual eu falei aqui no exemplo anterior. Né? Dei alguns exemplos da pessoa que foi muito flexível ou de que foi muito afoita. Mas tem pessoas que não são flexíveis. Então é importante que elas façam algum tipo de treinamento, às vezes até mesmo uma psicoterapia, para poder soltar. Né? Tem pessoas que têm uma dificuldade muito grande em falar não. Né? Tem outras que já falam sim o tempo inteiro. Né? Isso não é bom numa negociação. Então esses aspectos psicológicos que têm a ver com o nosso ser, eles são importantes também. Né? Às vezes eu vejo aqui clientes que me procuram
São casos esparsos, mas existem, de pessoas que viraram empreendedores ou empreendedoras, mas que têm algumas dificuldades como essa que eu citei. Tem, por exemplo, uma dificuldade a gente chama de fuga ao conflito, né, em termos de psicologia. Então a pessoa ela não quer o conflito de jeito nenhum, ela acaba dizendo sim, ela acaba cedendo, isso é fuga ao conflito. Então esse tipo de coisa essa pessoa vai ter que ao longo do tempo ir aprendendo, fazendo aí com um profissional, né, um psicoterapeuta, vendo o que ela pode melhorar nisso. Então ela tem que delegar esse tipo de tarefa para outra pessoa. Se eu tenho alguns impedimentos, né, que são internos, né, que como eu falei aqui, internos nosso, né, do nosso modo de ser, eu tenho que tentar consertar isso. Né? Eu tenho que tentar aprender, eu tenho que tentar ser mais maleável. Às vezes eu sou muito duro na negociação, sou uma pessoa muito dura, sou muito arrogante, isso na negociação não é legal. Ou que eu tenha uma pessoa que eu possa delegar, uma pessoa de confiança. Outra dica, o tempo. Tem um vídeo aqui recentemente, né, em que eu falei sobre a questão do tempo. O tempo ele tem que ser o nosso aliado na negociação. E muitas vezes a gente não tem tempo. A negociação é rápida. Foi alguém que me ligou agora no telefone, eu tive que tomar uma decisão e negociar com aquela pessoa. Por isso que vai lá no primeiro que eu falei, eu tenho que estar planejando, né? Eu tenho que ter um histórico dessa negociação, eu tenho que ver se eu não tenho alguma coisa que me barre, né? Como eu falei aqui anteriormente, alguma coisa em que eu tenho que é interno à minha pessoa. Portanto, o tempo é importante para você, é importante para a pessoa que está negociando. Vamos tentar fazer do tempo um aliado nosso. Como isso? Como que eu coloco isso em prática? Com o passar do tempo, com todo esse processo que eu relatei aqui. Eu tenho que planejar melhor. Se eu estou vendo que eu estou sendo muito afoito, ou se eu estou vendo que eu estou sendo muito prolixo, não estou indo direto ao assunto, isso é falta de planejamento, falta de um registro. Eu tenho que fazer exercício, né? Exercícios, às vezes, como outra pessoa. Eu fazia isso com o meu sócio, por exemplo. Eu tenho um vídeo aqui de sociedade, eu não falei sobre esse assunto específico, mas a gente fazia isso muito, a gente ficava ali como se ele fosse, por exemplo, a pessoa que eu fosse negociar e ele via ali os erros e depois a gente trocava. É um tipo de um exercício muito interessante da gente fazer. O problema é que a maioria das pessoas não fazem isso, acham isso desnecessário. É só com esse tipo de exercício, às vezes a pessoa acha isso bobo, mas não é bobo, eu já fiz isso. Ao longo do tempo, aí, com a experiência que a gente vai adquirindo, a gente vê que isso realmente traz resultados. Então esse exercício também é importante. Se você gostou, dê um gostei no vídeo, compartilhe e inscreva-se no canal. Muito obrigado e até um próximo vídeo.